União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Então, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, dia 29 de agosto, ele foi instituído pela Lei número 7.488, de 11 de junho de 86. Então, por que desse dia de mobilização nacional? Com o objetivo de reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Então, é uma data que a gente traz para mobilizar, sensibilizar a população dos malefícios do uso do tabaco. Então, a gente sabe de todos os malefícios, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre os principais fatores para as doenças relacionadas ao tabaco. Então, esse Dia Nacional vem para mobilizar. E os estudos mostram quanto importante é essas mobilizações sociais para a diminuição do uso do tabaco. Então, as campanhas pontuais e nacionais, todo ano, elas têm esse grande destaque de realmente reduzir a população com o uso do tabaco, tanto para aquelas pessoas que fumam e querem parar de fumar, alertando para os malefícios, quanto as pessoas que não fumam, que são o público jovem e adolescente, para evitar que eles façam a iniciação do uso do tabaco. Todo ano tem um tema. Esse ano, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, trouxe como tema para essa campanha tabaco ou saúde, o uso do narguilé. Então, a gente vai conversar daqui a pouquinho do que é esse narguilé, como que é o uso do tabaco nesse produto. Sendo que aqui no Maranhão a gente não tem uma grande procura, a gente não tem, que as pessoas não conhecem tanto esse artifício, esse produto. Mas a gente precisa destacar dessa importância porque aos poucos ele está crescendo nas grandes cidades aqui do Maranhão, como São Luís, a capital, a gente vê também Imperatriz, Balsas, então essas grandes cidades já têm esse produto chegando, esse produto nas cidades. Então a gente precisa alertar principalmente o público jovem e adolescente, que é o que está mais ligado a esse tipo de produto do tabaco. Bem, tabagismo a gente precisa contextualizar, considerar e falar dos malefícios, do que o tabaco causa na vida das pessoas. Então, o tabagismo ele causa uma dependência física, psicológica e comportamental. Então, de que forma o tabagismo ele é uma dependência física? Então, a gente percebe essa dependência física quando a pessoa ela para de fumar. Então, quando ela fica abstinente, ela fica sentindo dor de cabeça, fica com formigamento, com tontura, mal-estar, enjoo, diarreia. Então, tudo isso é uma amostra, uma prova de que o tabagismo causa dependência física na pessoa. Então, o organismo fica pedindo essa substância, a nicotina, que é a substância que causa a dependência. Então, ele realmente causa essa dependência física e que ela é muito vista, muito notória quando a pessoa está em abstinência. E o fumante não consegue perceber que isso é uma dependência. Ele associa que o cigarro faz bem e ele parou de fumar e ele está sentindo tudo isso. Então, ele consegue associar que o cigarro faz bem, não vê que é uma forma de dependência. Também é uma dependência psicológica, então as pessoas elas ficam realmente dependentes. Quando estão tristes, elas fumam, ou então quando elas estão ansiosas, elas procuram um cigarro. Então, isso é uma forma de dependência psicológica do cigarro. E também a dependência comportamental, que é as associações. Então, você vai beber, você fuma mais, você sente o cheiro do café, ou toma um cafezinho, fuma um cigarro. Ou então tem pessoas que têm dificuldade quando vai ao banheiro, falar ao telefone, fuma um cigarro, dá vontade. Então isso é a dependência comportamental. O tabagismo ele se concentra na população de baixa renda e baixo nível de escolaridade. Então, quanto menos escolaridade, menos renda a pessoa tem, ela está mais exposta, mais suscetível ao tabagismo. O tabagismo tem a prevalência maior em países em desenvolvimento. Então, o tabagismo está associado à pobreza, à situação de pobreza. Principalmente nos países em desenvolvimento,
onde o preço do tabaco é um preço que as pessoas tenham acesso para comprar. Então, por isso que a gente fica sempre brigando no Congresso para poder aumentar a taxação de impostos. Tudo isso para diminuir o acesso das pessoas aos produtos do tabaco. Então, quanto mais caro o produto do tabaco for, o cigarro ou alguns produtos derivados do tabaco, então menor vai ser o acesso para as pessoas. Então, quanto mais barato o cigarro fica, mais fácil tem das pessoas comprarem. E nesses países em desenvolvimento, como o preço do tabaco é muito baixo, as pessoas às vezes preferem comprar o tabaco do que comprar o alimento, que é mais caro. Então, por isso que ele tem uma maior prevalência nos países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Então, é evitável porque as pessoas elas podem escolher fumar ou não. Então, por isso que é uma causa evitável. Então, se você não fumar e se você não ficar exposto às substâncias do cigarro, você não fica doente, você pode evitar muitas doenças. E quais são essas doenças? As doenças crônicas não transmissíveis. Então, 63% das doenças crônicas não transmissíveis estão relacionadas diretamente ao tabagismo. A gente destaca a hipertensão, diabetes, as doenças crônicas pulmonares, então elas estão associadas, ligadas diretamente ao tabagismo. E são responsáveis por 63% das mortes por DCNT. 85% das mortes por doença pulmonar crônica, dentre as principais, a bronquite e o enfisema pulmonar, estão diretamente relacionados ao uso do tabagismo. E os cânceres, né? Então, 30% de todos os cânceres, de diversos cânceres, estão diretamente associados ao tabagismo. Então, a gente destaca o pulmão, câncer de boca, câncer de língua também, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo do útero, estômago e fígado. Então, esses são os principais, mas 30% dos cânceres estão associados ao uso do tabaco. Já doenças relacionadas ao coração, que são as doenças coronarianas, elas matam 25% de todas as doenças, destacando a angina e o infarto, e os outros 25% das doenças cerebrovasculares, principalmente o acidente vascular cerebral, que é o AVC, que também está muito ligado ao tabagismo. A mortalidade. Então, a gente sabe que o tabagismo mata. Todo mundo sabe que, como eu já falei, é a maior causa de morte evitável no mundo todo. Então, atualmente, 7 milhões de mortes anuais por decorrência de produtos do uso do tabaco, do cigarro, principalmente do cigarro. Então, são 10 mil mortes por dia. Então, todos os dias, aproximadamente 10 mil pessoas morrem por doenças de tabaco relacionadas. E com relação aos fumantes passivos, a gente tem 900 mil mortes. Então, os fumantes passivos, que são aqueles que não fumam, mas convivem com as pessoas que fumam, ou no trabalho, ou em casa, elas também estão suscetíveis e expostas às mesmas doenças que o fumante. Então, todas aquelas doenças que eu já falei, como o enfisema pulmonar, câncer de pulmão. Então, só o câncer de pulmão, um fumante passivo, ele tem 3 vezes mais chances de ter um câncer de pulmão do que uma pessoa que não fuma e nem convive com o fumante. Então, ela também está exposta aos mesmos riscos. Então, as mesmas doenças que um fumante ele está exposto ao fazer o uso do tabaco, o fumante passivo também. Então, ele adoece das mesmas doenças porque as substâncias do cigarro elas estão no ar. Então, elas se homogeneizam e acaba que fica no ar e todo mundo que está ali, fica respirando aquela fumaça com as substâncias do cigarro. A gente traz aqui um recorte do quantitativo do percentual de fumantes no Brasil e no Maranhão. Então, nós temos a última pesquisa nacional de saúde, que foi em 2013. Então, aproveitando que a gente está com diversos polos do Maranhão, para falar que a pesquisa nacional de saúde agora, em 2019, está acontecendo. Então, segunda-feira já começou essa pesquisa nacional de saúde. Então, são profissionais do IBGE que estão fazendo essa pesquisa. Então, a gente conta com a parceria dos profissionais de saúde dos municípios para ajudar a fazer essa campanha, que é importante para a gente ter um retrato da nossa saúde pública. Então, tem vários assuntos, várias políticas que são tocadas pela Pesquisa Nacional de Saúde.
Então, segunda-feira começou e a gente vai ter um novo retrato do quantitativo de fumantes no Brasil e no Maranhão. Mas a tendência é que esses números estejam caindo. Então, atualmente, a gente tem 14,7% de fumantes no Brasil, no Nordeste 14,2% e aqui no Maranhão 15,3%. Então, esses são os percentuais de fumantes, fumantes maiores de 18 anos, aqui no Maranhão atualmente que fumam. Então, a tendência que a gente tem é que esses números eles venham se reduzindo. Então, os homens eles sempre fumam mais do que as mulheres. Então, no Brasil, a gente tem 21,8% dos homens fumantes e mulheres 9,3%. Outra pesquisa que a gente tem que é muito importante é o Vigitel, que o Vigitel é um inquérito telefônico, ele se dá apenas nas capitais do Brasil. Então, esse ano já saiu o resultado do Vigitel do ano passado e a gente tem uma grata surpresa. Surpresa não, porque a gente já sabia que São Luís é uma das capitais com a tendência sempre a diminuir do tabagismo. Então, São Luís, junto com Salvador, tem o menor percentual de fumantes no Brasil, representando 4,8% de fumantes. Os homens, 7,3%. Lembrando que em 2017, esse percentual dos homens ele estava por volta de 8,5%. Então, a gente vê que teve uma queda do percentual de homens tabagistas em São Luís e mulheres é a capital com menos mulheres fumantes, com 2,8%. Então, isso representa a importância do trabalho que a gente está fazendo junto com os municípios, de estar capacitando, instrumentalizando os profissionais de saúde para atender as pessoas que realmente queiram parar de fumar, por meio dos consultórios de tratamento do fumante, que aqui em São Luís as unidades estão aptas para fazer esse tratamento, assim como 16 regiões de saúde, a gente está fechando as 19 regionais de saúde do estado para capacitar todos os profissionais para que possam atender as pessoas que realmente queiram parar de fumar. Então, por isso que eu falei que a gente está numa tendência de decréscimo de percentual de fumantes, tanto no Brasil e principalmente aqui no Maranhão, por conta das nossas de estar colocando as políticas públicas, principalmente a política de controle do tabagismo nos municípios. E aqui eu trago o narguilé. Então, o cigarro, todo mundo já sabe, a gente já sabe que o cigarro tem 4.720 substâncias, que as principais substâncias do cigarro, a gente tem o monóxido de carbono, as nitrosaminas, que são cancerígenos, o cádmio, chumbo, naftaleno, então todos os metais pesados e outros compostos que fazem com que as pessoas adoeçam. Então o cigarro é a forma mais comum que todo mundo conhece do tabagismo. Então as pessoas não conseguem associar outros produtos que não seja o cigarro ao tabaco. Então a indústria, aproveitando esse gancho e essa falta de informação das pessoas, aproveitam para disseminar o produto do tabaco, chamando a atenção principalmente dos jovens e dos adolescentes. Então, os principais artifícios, os principais produtos agora para fumar é o narguilé. Então, por isso que o Ministério da Saúde, o INCA, por meio do INCA, colocou a campanha desse ano para o narguilé, porque está tendo um crescimento muito grande desse tipo de produto no tabaco. Infelizmente, o narguilé, ele é liberado, ele não é proibido, só é proibido em uso em ambiente coletivo, assim como o cigarro, então não pode fumar o narguilé em ambiente de uso coletivo. A gente percebe que alguns bares, alguns estabelecimentos estão usando o narguilé de forma livre, colocando em cima da mesa e as pessoas fazendo o uso desse produto, sendo que é proibido, porque ele é um produto derivado do tabaco. Então, ele é proibido o uso dele em ambientes de recinto coletivo. Então, esses estabelecimentos, eles precisam ter uma maior fiscalização e cabe a nós, da população, a vigilância sanitária, ir nesses estabelecimentos para ver a regulamentação, se o ambiente está realmente adequado ao uso das pessoas que vão lá para usufruir, no caso de bares, restaurantes ou outros ambientes que são públicos. Então, o narguilé, ele tem a concentração de nicotina muito maior do que no cigarro. Então, como que é esse narguilé? O narguilé é um produto do tabaco, que ele é aquecido
Então, quando essa fumaça ela passa por um filtro de água e a pessoa puxa através da mangueira, e assim ela fuma. Então, pelo narguilé ele ser uma seção maior, então você que vai utilizar o narguilé, diferentemente do cigarro, que você fuma um cigarro com 3 minutos, no máximo 4 minutos, 2 minutos e meio, o narguilé não, você tem um tempo maior. Então, por isso, você tem uma exposição maior do tabaco e dos produtos que estão ali dentro. Então, a concentração, por isso que a concentração de nicotina no narguilé é maior do que no cigarro, porque você fica muito mais tempo consumindo aquele produto. Então, só para vocês, só para ilustrar, para a gente dar um exemplo, 1 hora de narguilé, uma sessão de narguilé, corresponde a você fumar 100 cigarros. Então, é uma concentração muito grande, não só da nicotina, mas dos outros produtos, dos outros componentes, substâncias tóxicas que também estão presentes no narguilé. Então, o narguilé também traz doenças, assim como o cigarro e outros produtos. Então, câncer, principalmente câncer de boca, pulmão, bexiga, também leucemia, estão tendo alguns casos novos de leucemia que estão associados ao uso do narguilé. A doença periodontal, que é a doença da gengiva, também está muito associado ao uso do narguilé. A gente tem também as doenças cardíacas, principalmente pelo excesso de nicotina. Então, o excesso da nicotina na corrente sanguínea, ele traz um aumento dos batimentos cardíacos. As pessoas ficam com taquicardia, ficam, às vezes, até com falta de ar. Então, isso, se a pessoa já tem uma predisposição a ter uma doença cardíaca, o narguilé vai acelerar. E se a pessoa já é cardíaca, ela acaba que vai se complicar ainda mais a situação dela. Doenças respiratórias, principalmente a bronquite e o efizema pulmonar, estão associados ao uso regular do narguilé. E as doenças infecto-contagiosas, porque é uma única piteira. Então, uma pessoa fuma e vai passando para todas as outras. Então, é a mesma. Então, pode transmitir doenças infecciosas, principalmente a hepatite C, herpes e a tuberculose. Então, o cigarro eletrônico é um outro dispositivo para fumar que está muito em evidência atualmente. Está em evidência porque a indústria está usando desse artifício para disseminar a informação de que o cigarro eletrônico não faz bem. Não faz mal, que ele é mais light, que não tem nicotina, que é só essência. Então, porque o cigarro eletrônico tem 8.000 sabores, então é um leque muito grande de sabores e a indústria fica pregando que não faz mal, que é só, também é muito usado na redução de danos, que a pessoa que quer parar de fumar, passa a fumar o cigarro eletrônico, ela vai diminuir o cigarro. Isso a gente vai ver que é tudo mentira, que é tudo uma falsa ilusão, porque assim como o narguilé, o cigarro eletrônico ele possui mais nicotina. Então, só no refil de cigarro eletrônico pode conter de 3 a 5 miligramas de nicotina, que é muito superior do que o cigarro comum. Então, a pessoa ela vai ficar mais dependente ainda da nicotina, ao invés de fumar menos o cigarro, como eles falam. Então, é uma falsa ilusão. Então, o cigarro eletrônico ele não ajuda a pessoa a parar de fumar. Pelo contrário, a pessoa vai ficar ainda mais dependente da nicotina, porque o cigarro eletrônico ele contém mais nicotina do que um cigarro. Atualmente, nos Estados Unidos, aproximadamente 2 milhões de estudantes usam o dispositivo. Por que os estudantes? Porque a indústria está usando esse público. Na verdade, o público-alvo da indústria, independente de ser o cigarro eletrônico, o narguilé ou o cigarro, é sempre o adolescente e o jovem. Porque quanto mais cedo a pessoa começar a fumar, mais tempo ela vai usar aquele produto. Então, eles estão agora usando a estratégia do cigarro eletrônico para poder disseminar nos estudantes. Porque não se parece com o cigarro, não tem o cheiro, o mau cheiro do cigarro, daquela fumaça que o cigarro traz. Então, os adolescentes e jovens acham muito bom, que não tem cheiro do cigarro, que não faz mal, não é fumaça, é um vapor. Então, tudo isso chama a atenção dos jovens. Então, nos Estados Unidos, eles estão usando uma geração de cigarro eletrônico que chama JUL, que é J-U-L-L. Então, é como um pendrive, é igual um pendrive, não, é um pendrive. Então, eles acabam, nunca que vai associar um pendrive a um cigarro. Então, as pessoas realmente, os adolescentes estão recorrendo e estão dependentes.
Então, há relatos de dependência mesmo por conta do cigarro eletrônico. Então, 2 milhões de estudantes nos Estados Unidos estão usando esse dispositivo e está um grande problema de saúde pública lá nos Estados Unidos por conta do cigarro eletrônico. E aqui no Brasil, esse produto, diferente do narguilé, como eu falei para vocês, ele é proibido. Então, é proibido a venda, a comercialização. A gente sabe que todo mundo que tem um cigarro eletrônico comprou de forma ilegal, não compra em estabelecimento, vamos dizer, regulamentar, porque ele é proibido a venda, a comercialização, assim como a utilização aqui no Brasil. Então, a gente está correndo a Anvisa, o Ministério Público, o INCA, todas as instituições que estão ligadas ao tabagismo, ao programa de controle do tabagismo, está correndo com continuar essa proibição, porque a gente sabe que tem muitos estudos falando de todos os malefícios do cigarro eletrônico. Alguns componentes dele, a gente destaca o chumbo, o cromo e o ferro, que são cancerígenos para o pulmão. Sem contar na bateria do cigarro eletrônico, que ela é feita de lítio. Então, ela aquece, então ela superaquece, mesmo sem ela estar sendo recarregada, ela aquece e ela acaba causando explosões. Então, tem muitos relatos de explosão do cigarro eletrônico por conta dessa bateria que ela é de lítio. O cigarro eletrônico ele também é conhecido como vapor, ou vapor. Então, como eu falei para vocês, como o excesso da nicotina é maior do que no cigarro comum, então fumar 10 minutos de cigarro eletrônico equivale a aproximadamente 30 miligramas de nicotina. E isso a gente colocando, equiparando ao cigarro, é mais ou menos 1,5 maço de cigarros. Então, olha como é muito superior o cigarro eletrônico do cigarro comum. Então, por isso que eu falei para vocês que é uma ilusão achar que o cigarro eletrônico vai fazer com que a pessoa pare de fumar ou diminua o uso do cigarro. Realmente, ela vai diminuir o uso do cigarro porque o cigarro eletrônico ela vai conseguir suprir, vai ficar ainda mais dependente da nicotina fazendo o uso do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico ele também está muito associado a crises convulsivas. Então, atualmente, a gente tem muitos relatos, principalmente de adolescentes e de jovens, dando entrada em pronto-socorros, nas emergências, por conta de convulsões, de crise convulsiva. E a gente quando vai fazer a investigação, na anamnese, percebe-se que é por conta que esse adolescente fez o uso ou está fazendo o uso do cigarro eletrônico. Assim como uma arritmia cardíaca, porque como eu falei, como fica um excesso de nicotina, esse excesso de nicotina faz com que a pessoa tenha uma arritmia, tenha os batimentos cardíacos acelerados e faz com que ela tenha mesmo crise de ansiedade. Então, e crises convulsivas são um dos principais efeitos imediatos que as pessoas têm ao fumar, a fazer o uso do cigarro eletrônico. Também a gente destaca problemas respiratórios, como bronquite e bronquiolite. Então, o cigarro eletrônico ele não contém as 4.700 substâncias do cigarro, mas as substâncias que tem nele são muito nocivas. São metais pesados que às vezes nem tem no próprio cigarro comum, mas tem no cigarro eletrônico. E a forma, como ele fica em forma aerosol, ele vai destruindo mais rapidamente, principalmente as células da boca, da traqueia, da faringe, ela vai atingindo mais rapidamente, as pessoas adoecem mais rapidamente do que com cigarro comum. E isso são pesquisas feitas em um espaço de tempo pequeno, porque como é um produto relativamente novo, a gente não tem ainda um espectro de pesquisa muito grande, como de 20 anos de pesquisa, 30 anos de pesquisa, como o do cigarro comum. Mas o pouco de tempo de estudo do cigarro eletrônico já mostrou muitas doenças associadas ao cigarro eletrônico. Então, eles fazem também muitos malefícios. Imagina quando tiver um espaço de tempo de 20, 30 anos. Quantas mais doenças a gente vai descobrir que o cigarro eletrônico traz. Então, fica assim esse alerta e por isso que a gente trabalha muito com os escolares, com os adolescentes, por isso que a gente faz muita parceria com o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, para divulgar essas informações para os adolescentes, porque é o público-alvo da indústria, é o público-alvo desses produtos, são os jovens e adolescentes. Nada melhor do que a gente trabalhar
em parceria, em articulação com o PSE, para levar, que a equipe de saúde leve para essas escolas, para esses estudantes, todos esses malefícios e esses produtos, que a gente precisa também acompanhar as novidades no mundo do tabagismo, que a gente vê que todo dia eles lançam produtos novos. Então, como eu falei, essa é a imagem que o INCA fez para a campanha do 29 de maio, não deixe o tabaco tirar o seu fôlego, escolha a saúde, não tabaco. Então, colocando ali o pulmão, pegando fogo dentro do narguilé, para ilustrar realmente quão mal faz esse produto para o pulmão, principalmente para os pulmões. E deixar uma mensagem, né? E não deixar o tabaco tirar o fôlego, escolher sempre a saúde. Então, nunca é tarde para a gente escolher a saúde. Por isso que a gente investe tanto nas capacitações para os profissionais de saúde do tratamento do fumante, para que cada vez mais pessoas procurem o serviço de saúde e consigam e tenham acesso a esse serviço que é o tratamento do fumante. Cada vez mais a gente vê uma tendência das pessoas sem quererem parar de fumar, em querer buscar a saúde. E a nossa missão na Secretaria de Saúde é essa, né? Oferecer, levar a saúde para todos. Nós aqui, da Ascom, da Secretaria de Saúde, nós fizemos a nossa imagem do Dia Mundial de Combate ao Fumo, ainda com o cigarro, porque a nossa realidade ainda é mais o cigarro. As pessoas ainda conseguem, ainda tem uma maior, o produto de tabaco mais utilizado aqui no Maranhão, a gente vê que é o cigarro. Então, a gente fez essa imagem do cigarro, pare de fumar, cigarro vicia, causa câncer e mata. Então, essa mensagem que a gente deixa da Secretaria, para as pessoas procurarem, a população procurar as unidades de saúde, buscar o tratamento do fumante, buscar realmente a sua qualidade de vida, buscar a sua saúde. E aqueles jovens e adolescentes, para não fazerem o uso desses novos dispositivos para fumar e nem do cigarro. Eu agradeço. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com o Departamento de Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso.